Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Não podemos separar a palavra do pensamento, porque a palavra do homem é moldado pelo pensamento. Então, como podemos usar tanto a mentalidade quanto a confissão da palavra de acordo com a vontade de Deus? Meus irmãos, nesta noite eu quero explicar isso por meio da história de Davi. Davi fez uso de seu pensamento e de sua palavra de acordo com a orientação divina e, consequentemente, teve uma vida de sucesso. Agora, a pergunta é: como fazer uso das palavras do pensamento da quarta dimensão? Eu quero ler uma passagem com os irmãos em 1 Samuel, no capítulo 17, os versos 34 e 35, que diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. A primeira confissão feita por Davi foi diante do rei Saul. Quando lemos essa passagem, não podemos deixar de indagar: como é possível que Davi fosse tão valente? Ele era apenas um jovem de menos de 20 anos, meus irmãos. E como era possível que, sem medo, ele estivesse atacado leões e ursos, arrancando-lhes os pelos e golpeando até matá-los? Como isso seria possível? A resposta será fácil, se compreendermos que não é pela arma que temos em mão que a luta se define, e sim pela nossa mente. Se vencermos na luta travada em nossa mente, venceremos na luta real. Se, porém, perdermos a luta travada em nossa mente, perderemos na luta real. Pense em Davi, que se mostrou determinado a pensar como Deus. Ele era um pastor de ovelhas, meus irmãos. Não havia recebido uma educação formal. De qualquer modo, era alguém que adorava e servia o Senhor desde menino, e tinha o costume de meditar em Deus. Sobre todas as palavras, Davi levou muito a sério o versículo que diz: dominem sobre todos os animais, Gênesis 1, 28. O texto mostra que Deus é o Deus criador do universo. Com certeza, era baseado nessa passagem que Davi imaginava como mataria os animais selvagens, esquecendo-se de sua condição física e de sua idade. Em outras palavras, meus irmãos, ele empregava a técnica de disciplina mental. Assim, a imagem própria de Davi deixou de ser a de um jovem pastor de ovelhas e passou a ser de um guerreiro experimentado. É por isso que sempre que vinham leões e ursos para capturar suas ovelhas, Davi levantava-se e lutava contra eles até matá-los. A chave do sucesso de Davi foi que ele conquistou a vitória na luta travada em sua mente. É provável que, pela fé, ele pensasse: quando Deus fez o homem, deu-lhe o poder de dominar a terra e tudo que nela existe. Portanto, eu tenho o poder de vencer esses animais ferozes. Davi já havia vencido os leões e os ursos em sua imaginação. Por isso podia atacar esses animais com coragem. Se Davi tivesse pensado: não posso, isso não vai acontecer, é impossível, e tivesse se deixado levar pela ansiedade e pelo temor, os animais selvagens não teriam fugido, e mais, eles o teriam devorado. No entanto, Davi já havia vencido a batalha na mente, e assim pôde vencer também na luta real. Da mesma forma, a vitória e o fracasso de nossa vida dependem de nossa atitude mental.
Agora eu quero falar com os irmãos as palavras que promovem o pensamento da quarta dimensão. O texto está em 1 Samuel, capítulo 17, versos 46 e 47. Olha só o que Davi diz. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará todos vocês em nossas mãos. A segunda confissão foi feita por Davi diante de Golias. A confissão de fé demonstra quanto Davi era valente, a tal ponto que suas palavras parecem ser um golpe dado diretamente na face de Golias, antes mesmo de a luta começar. Quando Golias desafiou o exército de Israel e o rei Saul, maldizendo Deus, todos ficaram quietos e com um sentimento de fracasso e derrota. Entretanto, com ousadia, Davi afirmou: Eu vou lutar contra você. Matei leões e ursos ao cuidar do rebanho de meu pai. O mesmo vai acontecer com esse Golias. Que tal fazermos uma comparação objetiva entre Davi e Golias? Golias era um homem de quase 3 metros de altura e sua armadura de guerra pesava 60 quilos. Se sua armadura pesava tanto assim, podemos imaginar como aquele homem era grande. O povo de Israel estava atemorizado por ouvir a voz ameaçadora do gigante durante 40 dias no vale de Elá. Eles já estavam mentalmente vencidos na batalha contra Golias. Davi era diferente. Ele tinha apenas 17 anos de idade e não tinha praticamente nenhuma experiência de guerra. Além disso, não se comparava fisicamente a Golias. Aquela parecia uma batalha já definida. Entretanto, meus irmãos, Davi pensava de outra maneira. Como esse filisteu pagão e incircunciso atreve-se a desafiar o exército do Deus vivo e seu povo? Deus está conosco. Por isso, esse gigante não significa nada para nós. Não importa sua altura e seu peso. Davi não pensou em outra coisa a não ser na vitória que Deus lhe haveria de conceder, meus irmãos. Pela mente humana, via-se a advertência que seria inútil atacar Golias, mas Davi, que havia concebido a mente divina, pensava diferente. A mente de Deus fez que a imagem de Davi fosse completamente transformada, e ele se tornou um guerreiro de Deus. Ele já não era um jovem pastor de ovelhas que via com os olhos da terceira dimensão. A quarta dimensão da mente de Deus fizera que ele concebesse uma alta imagem diferente. Ele passou a ser um guerreiro de Deus, capaz de determinar a vitória e a derrota na batalha. Na esfera mental, Davi era um guerreiro mais forte que Golias e um homem de estrutura maior de que a daquele filisteu. Ele pensava como um gigante, portanto sua boca proclamava palavras de um gigante. As palavras da quarta dimensão que Davi proclamou acorrentaram todas as condições da terceira dimensão que prognosticavam a clara vitória de Golias sobre ele. As condições da terceira dimensão começaram a ser governadas pelo poder da confissão da palavra da quarta dimensão. A palavra de Deus declara: Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Números 14, 28. E as palavras convictas de Davi fizeram que a vitória se revertesse. Assim, a batalha não foi um medir de forças, mas o uso da fonte invisível do poder da quarta dimensão, mediante o pensamento, a fé e a confissão da palavra. Agora é preciso comparar Davi a outro personagem, o rei Saul. Saul foi um homem ungido para governar Israel.
Foi um dos líderes mais eminentes de sua época. Entretanto, ele pensou que Davi não poderia enfrentar Golias. Veja, essa ideia de sair para lutar contra Golias é absurda. Ele é um general que nunca perdeu uma batalha em sua vida. E você é um jovem de apenas 17 anos. Isso é impossível. E quis fazer arrefecer o ânimo de Davi. A maneira que Saul pensava não provinha de Deus. Ao contrário, fundamentava-se na sua experiência. Ele era um rei, mas com base em suas experiências passadas, sua mente estava tomada de fracassos. Apesar de se tratar do rei de Israel, a nação escolhida, ele se mostrava ansioso e temeroso, esperando ser derrotado e escravizado pelos filisteus. Entretanto, Davi pensava que Golias não seria nada mais do que um leão ou um urso morto. Passou a olhar para Golias do ponto de vista divino e assim viu nele um leão ou um urso entre os vários animais que havia matado. Saul pensava que seria derrotado, enquanto Davi pensava que venceria o inimigo. Por essa razão, Davi e Saul pensavam de maneiras totalmente diferentes, mesmo servindo ao mesmo Deus. Davi tinha um pensamento de Deus e sabia como administrar sua vida conforme esse poder. Sabia como viver com o poder de Deus e não com as próprias forças. Por outro lado, Saul servia ao mesmo Deus, mas não refletia o poder da fé em sua vida. Confiava na sua própria força, no próprio poder e na própria experiência. Trocando em miúdo, meus irmãos, os pensamentos de Saul eram pensamentos da terceira dimensão, enquanto os pensamentos de Davi eram da quarta dimensão. Se perdermos a batalha no campo da mente, também a perderemos no campo real. Assim é preciso primeiro assumir o controle dos pensamentos. Se perdermos na mente, perderemos na realidade. Em comparação a Saul e Golias, Davi estava numa situação de inferioridade. Ele se parecia com as pedras que havia escolhido para atirar, não tinha nenhum valor. No entanto, a razão por que Davi foi usado por Deus foi ele ter maior grandeza de pensamento. A segunda confissão demonstra claramente que a grandeza do pensamento de Davi superava a de Golias. A grandeza do pensamento. Este foi o segredo para que Davi se destacasse e vivesse uma vida muito especial. As duas confissões de Davi, relatadas no capítulo 17 de 1 Samuel que lemos, revelam como podemos conseguir a linguagem da quarta dimensão. Esta provém do pensamento da quarta dimensão. Com base na história de Davi, meus irmãos, nós aprendemos que a maneira de pensar é fundamental para que nossa vida seja elevada até a quarta dimensão. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada um que é inscrito aqui no canal. Já peço a você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo desta série. Deus te abençoe, meu querido, tá bom? Não esqueça de deixar aqui o seu like e também de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos. Esta série da quarta dimensão tem sido uma bênção. Que Deus te abençoe mais uma vez.